É o texto inicial da nossa reflexão sobre o tema de o seguinte: os inimigos modernos da família. Mas antes eu quero orar mais uma vez, pedindo a Deus que conceda ao pregador graça, clareza, unção, fluência na palavra e, sobretudo, para que o inimigo não torça aquilo que sai dos lábios do pregador e chega ao ouvido de cada pessoa. Senhor nosso Deus, nós temos ao longo deste mês meditado sobre família, porque é a instituição mais importante na realidade humana. E agora que vamos conversar, ministrar sobre um tema tão importante, um tema de alerta, eu oro para que o Senhor me conceda graça, eu oro para que o Espírito Santo possa usar a minha vida para abençoar os irmãos e irmãs. E nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 20 ao versículo 23. Que é um texto cheio de citações de nomes. É um texto que tem a descrição de genealogias. É um daqueles textos que muitas vezes a gente encontra na leitura corrida da Bíblia e temos a tendência de pular, porque nos depararemos aí com tantos nomes, alguns até difíceis de serem pronunciados. Mas quando a gente pula, muitas vezes a gente perde. Aliás, muitas vezes não, nós sempre perdemos, porque é a palavra de Deus. E aqui alguma coisa preciosa que vai servir de ponto de partida para a nossa meditação. Verso 20. 1 Crônicas, capítulo 7. Os filhos de Efraim, Sutelá, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Elcadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutelá. Ézer e Elade foram mortos pelos homens naturais de Gate, quando desceram para tomar o seu gado. Pelo que Efraim, seu pai, chorou-os por muitos dias. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois juntou-se com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Esse versículo 23, eu quero lê-lo também em outras versões, na King James atualizada. O versículo 23 é apresentado assim: passando algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre a sua casa. A Nova Versão Internacional, muito obrigado aí pessoal da comunicação, a Nova Versão Internacional traduz da seguinte forma:
Depois ele se deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho, e ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua casa. A João Ferreira de Almeida, atualizada, é aquela que a gente leu no início. As coisas iam mal na sua casa. Nenhuma família está livre de viver uma forte crise, como diz a tradução King James, ou viver uma desgraça, como diz a Nova Versão Internacional. Nenhuma família está livre. Ela vem de muitas maneiras. Por exemplo, um acidente de carro que traz uma tragédia para dentro da família, que desequilibra, que muda tudo, altera planos, uma desgraça. Nenhum de nós aqui está livre. Já fiz referência aqui ao nosso querido colega lá de São Gonçalo, que no Dia das Mães, o seu filho, 32 anos, faleceu num trágico acidente de carro. A memória do Dia das Mães, para aquela família, não vai ser a memória de comemorar o Dia das Mães, mas de lembrar a perda de um filho. Quem de nós aqui está livre disso? Quem de nós está livre de uma tragédia que nos abata muitas vezes caindo de uma escada? Quem de nós está livre aqui de uma tragédia que nos acomete atravessando a rua? Nenhuma família está livre. Pode vir na forma de um acidente, pode vir na forma de uma doença. Quantas famílias que estão sendo terrivelmente alcançadas por uma desgraça na forma da Covid, que vem. Ela não alcança pobre apenas, alcança pobre, alcança rico, alcança o branco, alcança o preto, alcança o americano, alcança o asiático, alcança o analfabeto, alcança o intelectual. Quem de nós está livre? Eu poderia aqui descortinar uma série de situações que se enquadram dentro dessa definição. Uma desgraça, uma tragédia, as coisas iam mal na sua casa. Na verdade, nós temos aqui o relato de que Ézer e Elade, aparecem no versículo 21, tidos como filhos de Efraim, foram mortos, foram roubar gado e foram mortos. Num dia, a perda de 2 filhos. Tragédia. E diz o texto que Efraim chorou, depois se juntou à sua mulher, e ela engravidou, e era comum na cultura judaica dar um nome com significado, muitas vezes de uma situação ou alegre ou trágica ao filho. E puseram o nome de Berias. Sabe o que é que significa Berias? As coisas vão mal. Era um lembrete daquela dor que se sentia pela perda de 2 filhos. Então, a criança que nasceu se constituiria num memorial permanente de que as coisas aconteceram, uma tragédia se abateu sobre a família de Efraim.
Nessa manhã, eu quero falar sobre algumas tragédias, sobre os inimigos sagazes que estão se levantando contra famílias. Todas as famílias. Eu quero nessa manhã alertar essa comunidade que me ouve de que as coisas estão indo mal para muitas famílias, de que há inimigos que de forma incansável militam contra as famílias. Esse texto é o nosso ponto de partida. Leão Tolstói, ele escreveu um livro chamado Ana Karenina, que se tornou, me parece, até um filme. E a primeira frase daquele livro, Ana Karenina, é a seguinte: todas as famílias felizes se parecem entre si, as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. O triste, irmãos, é que há muitas famílias infelizes, que vivem de uma aparência, que vivem numa preocupação de camuflarem a sua infelicidade como uma resposta à sociedade, até que, quando as coisas já não podem mais ser ocultadas, nós nos surpreendemos. Mas aquela família, porque nenhuma família chega ao seu epílogo de um dia para o outro. É um processo de desgaste, é um processo de perdas. Quantas vezes eu vejo jovens que chegam aqui diante deste altar para celebrarem o seu casamento com brilho nos olhos, dominados pela paixão, pelo desejo de um casamento feliz. E muitas vezes eu digo para eles aqui, digo para eles quando os atendo no gabinete, que o desafio do casamento não é propriamente casar, mas manter o casamento. E a manutenção do casamento é feita a partir de princípios. Princípios. De fundamentos. Nós ouvimos aqui, encorajo você a ouvir no canal do YouTube o depoimento daquele querido casal. 58 anos de vida conjugal. Eu aprendi a brigar no banheiro. Quem veio aqui sabe o que é. Eu aprendi. Então eu quero nessa manhã trazer uma palavra de alerta para a nossa igreja sobre os inimigos modernos da família. As coisas iam mal na sua casa. Há inimigos que investem pesado para que as coisas também façam a sua família viver uma tragédia. Você que é casado de pouco, 1 ano, 2 anos, 3 anos, guarde uma coisa. Você sabe qual é a parte mais importante numa construção? Não é o acabamento, é a fundação. Você sabe por que é que a gente tem aqui uma viga de 20 metros, aliás, são 3 ou 4 vigas de 20 metros, sem uma coluna no meio a sustentá-las? Você sabe por quê? Porque há uma boa estrutura de coluna nas extremidades e uma extraordinária fundação. Você sabe por que é que essas paredes enormes, elas não oferecem risco de abrir? Porque há aqui uma viga enterrada aqui no chão que segura as duas paredes.
fundação. Você não vê, mas está lá. O mais importante num casamento, portanto, não é o acabamento numa casa, mas a fundação. E se esta fundação for minada, o casamento vai sofrendo desgaste. A família vai sendo afetada. Eu quero nessa manhã lhes apresentar 3 inimigos que fazem com que as coisas vão mal na família. Primeiro inimigo, Satanás. Como eu disse, o texto é ponto de partida. É o nosso início. O maior inimigo de toda a família, da minha, da sua, é aquele acerca de quem o Senhor Jesus Cristo disse assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Ele é incansável. Ele não para. Ele tem como principal objetivo e área de ataque, preste bem atenção, a sua e a minha mente, com sofismas, com uma mentira misturada a uma verdade. E na medida em que isto entra na mente de uma pessoa, ela vai construindo uma conduta, um comportamento. Através de mecanismos sutis de inversão de valores, Satanás tem influenciado a família mais do que possamos imaginar. Em uma das nossas ministrações eu disse aqui: não permita a ideia da separação. Diante da primeira dificuldade que o casal enfrenta, aí vem a seta, o sofisma na mente da pessoa: separa. E quando essa seta entra, diante da dificuldade de 2 pessoas que estão se ajustando, naturalmente vão ter ruídos, porque são 2 elementos diferentes que estão se ajustando, faz parte do processo. Mas quando o indivíduo aceita esse sofisma, essa seta na mente, sabe o que acontece? O pensamento começa a produzir um sentimento. Sabia disso? E o sentimento alimenta o pensamento. E o pensamento vai abastecendo o sentimento. E o sentimento vai alimentando o pensamento. E aquilo que entrou como uma seta, num primeiro desentendimento, que às vezes pode brotar na lua de mel. Isso não significa que o casamento começou e vai terminar, não. Entenda, faz parte do processo de ajuste. Agora, o inimigo trabalha a mente. Trabalha a mente. Venha comigo aqui, irmão, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, sofismas, expressões que não são verdadeiras e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Sofismas, afirmações que uma vez que entrem na nossa mente,
começam a construir um comportamento. Quantas pessoas que não se dão conta disto? Há pessoas, por exemplo, que foram atingidas pela seta do ciúme. Uma pequena seta, seu marido está lhe traindo. E quando a seta entra, sem um motivo específico, não é por uma mensagem de celular, não é por uma marca de batom na roupa, a seta entrou, seu marido está lhe traindo, aí a pessoa fica alimentando um sentimento, e aquele sentimento vai alimentando o pensamento e gera um comportamento, e a pessoa começa a brigar com o companheiro, com o esposo, partindo da premissa, e agora não mais premissa, de uma afirmação que para ela se torna uma verdade de que o outro está traindo. Estão entendendo? Aí vem as brigas e vice-versa, do homem em relação à mulher. Então eu quero dizer que esse é o arqui-inimigo, chamado Satanás. Como ele tem influenciado as famílias, mais do que possamos imaginar. Meus irmãos, embora o crente não possa ser tomado pelo inimigo, pode, porém, ser oprimido e sofrer com a sua influência. Infelizmente, nós, sobretudo, porque há uma polarização, não é? C.S. Lewis tem um livro muito interessante chamado Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Vale a pena você ler. Ele usa de uma linguagem muito interessante para descrever o embate espiritual. E ele começa dizendo assim, há dois erros que nós cometemos. Um é ver diabo em tudo, o outro é ver diabo em nada. Há aquele segmento, sobretudo pentecostal, não apenas, mas sobretudo, e nem todos os pentecostais, que tem uma tendência de verem diabo em tudo. Mas a tendência das igrejas tradicionais, não todas, mas muitas vezes, é de ver diabo em nada. E isso nos coloca numa condição de não estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você acha que isso acontece com outro? Quantos embates, quantas lutas eu percebi dentro da minha própria família. Porque ele não cansa. Ele anda em derredor. Ah, querida ovelha, preste bem atenção. Isso deve nos levar a redimensionar a nossa vida espiritual. Porque ele é incansável. O que ele puder fazer para alimentar a sua mente, ele o fará. Tudo que gera possibilidade de destruição da família tem a mão do inimigo. Aí eu fico pensando na sutileza do inimigo, por exemplo, nessa cultura saturada de sexo. É uma cultura que banaliza o sexo. O sexo está em tudo. A sedução está em tudo, todos os lugares. Lamentavelmente, às vezes até na própria igreja, o erotismo. Lamentavelmente. A mente satânica está funcionando. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Quantos estão entendendo? Está compreendendo? O maior inimigo nosso tem nome. E esse é o inimigo que faz com que as coisas vão mal na nossa casa. São três, eu quero falar do segundo.
o inimigo chamado ideologia de gênero e feminismo. Como vai se tornando complicado falar sobre essa matéria. Mas imagine sua filha chega em casa e diz assim: mamãe, eu quero namorar minha coleguinha. Ou então, papai, por que um menino não pode casar com outro? São questões que estão acontecendo e elas não estão estanques fora da realidade evangélica. E vai se tornando complicado falar sobre essa matéria, sabe por quê? Porque há uma pressão no sentido de inibir a pregação. E é evidente que em momento algum nós estamos aqui alimentando o ódio, que não é bíblico. Mas eu preciso dizer que as origens da chamada ideologia de gênero remontam a Karl Marx e Friedrich Engels. Porque, para Karl Marx, a família era a representação da burguesia, que explorava o proletariado. Para ele, que é o grande pensador do movimento de esquerda, família mais exploração do proletariado igual ao capitalismo. E faz parte da cartilha dele a desconstrução da família. Para mim, não faz sentido um cristão alinhar-se ao pensamento de esquerda. Não faz sentido, mas é por uma questão política. É porque a pauta de lá vai contra a pauta daqui. Está entendendo? Quero citar um livro intitulado Ideologia de Gênero, escrito por Adriel Lemos e Robson Carvalho. Ele faz uma citação do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Abre aspas. Ele cita Marx. A abolição da família, até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame comunista. Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual, na família na sua plenitude. A família na sua plenitude só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletariado e na prostituição pública. A família desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento. E uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Ou seja, para destruir o capitalismo, há que se destruir aquilo que lhe dá fundamento, que é a família. E aí a gente começa a perceber que nessas bases nasce a ideologia. Porque na Bíblia, gênero é homem e mulher que procria. Ora, como inibir a procriação? Relacionamento entre o mesmo gênero. Isso está tão forte, irmãos. No ano passado, 2020, houve uma intenção de inserir no Plano Nacional de Educação a educação de ideologia nas escolas, e por uma ação da bancada evangélica na Câmara, isso foi retirado. Dr. Drauzio Varela disse o seguinte, abre aspas, ideologia de gênero é um termo inventado por preconceituosos
que não aceitam a diversidade do comportamento humano. A ideia de rotular, preconceituoso, homofóbico, nazista e por aí afora. Mas você vai se deparar com essa questão. Se é que já não está se deparando na escola do seu filho. A escola não é mais parceira da educação. Não é mais parceira. Você precisa estar atento, observar o que é que o seu filho está aprendendo na escola. Mais ainda, esse cenário desafia os pais a investirem na educação doméstica dos seus filhos. Está entendendo? Tanto a ideologia de gênero quanto o feminismo visam desconstruir o modelo bíblico de família. Lá em Nova York reconheceu 31 ideologias de gênero. São coisas bizarras. Bizarras. 31 ideologias ou definições de gênero. O homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, o homem que gosta de criança, o homem que gosta de animais, e vai por aí afora. Bizarro. Bizarro. E eu quero dizer também que a possibilidade desses inimigos alcançarem a família cristã acontece pela relativização da palavra de Deus. A relativização da palavra é o caminho mais fácil para os conceitos do mundo penetrarem a mente do crente. E há quantos que estão tão indefesos? Olha que coisa interessante a construção da mentalidade feminista. O que está por trás do movimento feminista, entre outras coisas? Meu corpo, minhas regras. Se o meu corpo, minhas regras, o aborto é um direito meu. Mas aquela criança que está dentro da pessoa tem vida, aliás, tem sentimento. Quer ver um texto muito interessante? Venha comigo aqui em Lucas, capítulo de número 2. Quantos estão me acompanhando aqui? Você está me entendendo? Lucas, capítulo 2. Uma preciosidade muito interessante. Aliás, Lucas, capítulo 1. Maria foi visitar Isabel. Isabel estava no 6º mês de gravidez. Diz assim, quando o anjo fala com Maria, verso 36, Lucas 1. Até Isabel, tua filha, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus, nada é impossível. Capítulo 1, verso 37. Verso 38. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Agora preste bem atenção. Isabel grávida, 6º mês, diz verso 36. E no verso 41 a palavra de Deus diz, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre
E Isabel foi cheia do Espírito. Verso 42, exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Agora preste bem atenção no verso 44. Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, que é que Isabel diz para Maria? A criancinha saltou? De quê? De quê? Ela está colocando o sentimento, irmãos, num feto de 6 meses. O modelo bíblico não é desvalorizar a mulher, mas estabelece uma hierarquia. Efésios capítulo 5, venha comigo. Eu estou aqui dizendo que tanto a ideologia de gênero quanto o feminismo visam desconstruir o modelo bíblico de família. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o modelo bíblico. Isso é tão verdade, irmãos, a pressão ideológica e feminista. Você sabia que 70% dos divórcios no Brasil são por iniciativa das mulheres? Às vezes, há mulheres que estão curtindo afirmações feministas que não encontram, que se chocam com a palavra de Deus. Os tempos são difíceis. Muito difíceis. Difíceis para construir família, tempos difíceis para pastorear nesse tempo, nessa situação. Dificílimos. Um amigo pastor, uma ocasião, disse para mim assim: pastor, eu recebi no meu gabinete um moço que foi se aconselhar e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou sozinho. Eu quero pedir que o senhor ore para que eu encontre um rapaz que foi lá buscar aconselhamento. Quero que o senhor ore para que eu encontre um rapaz crente. Entendeu? Ore por mim para que eu encontre um rapaz crente. Isso não é história, é fato. Pastor, ouviu isso? E aí, o que você diria? Veja bem, nossa fala aqui nem de longe é no sentido de incitar qualquer sentimento que não seja cristão. A gente tem que amar todo mundo. Ninguém é melhor do que o outro diante de Deus. Mas olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Eu estava pesquisando e vi que a Ana Paula Valadão fez uma afirmação sobre família e ela está na iminência de receber processo. De receber processo, porque hoje a via jurídica, irmãos, vai sendo construída contra aquilo que a gente crê. Há aqui vários advogados. Tempo difícil. Estão entendendo? Sim ou não? Amém, irmãos? Então eu falei aqui do primeiro inimigo, e eu quero falei do segundo, eu quero falar do terceiro e último inimigo. Primeiro, Satanás. Segundo, a ideologia de gênero, feminismo. Terceiro e último inimigo, chamado dívida. A nossa cultura é uma cultura consumista.
imediatista. Nós somos levados a comprar o que não precisamos para pagar com aquilo que a gente não tem. Você sabe qual é a ferramenta que mais facilmente nos coloca no campo da dívida? Cartão de crédito. Aí a pessoa olha lá, eu tenho 10 mil reais de crédito. Meu Deus, meu gerente, que homem bom, me ofereceu um cartão de crédito de 20 mil. Olha para mim aqui bancários. Banco não tem coração. É verdade. Banco não tem coração. Quem é funcionário do banco sabe que tem que bater meta. Débora foi bancária. Meu gerente me deu um cartão ele gosta muito, me deu 30 mil. Aí a pessoa pensa que aqueles 30 mil que estão no cartão fazem parte do seu orçamento. Fala sério, não é fácil usar o cartão de crédito? Sim ou não? Quem aqui tem cartão de crédito? Levanta a mão, irmão, não é pegadinha não, você tem? É fácil, a gente é encorajado até a não pagar com moeda, para não ter contaminação com dinheiro, e passa o cartão, né? Aí sim, eu tenho 30 mil. Vi uma blusa, cartão de crédito. Sapato lindo, cartão de crédito. Vou para um restaurante, cartão de crédito. Abasteço com cartão de crédito. Coisa linda, estou podendo. Até que chega o quê? Chega o quê? A fatura. Você já teve aquela sensação assim? O banco está me roubando. Quem é que já viveu essa sensação? Não é? O banco está me roubando. Aí você vai lá ver. Pá, eu usei o sapato, o vestido, o jantar. Aí começa a pensar assim, o salário que eu vou receber no mês que vem já vai ficar para pagar cartão. Porque o banco não diz assim, ok, você paga quando puder. Se você não paga, você já olhou lá na sua fatura qual é a taxa de juro do cartão de crédito? Não tem aplicação alguma que dê retorno como dá para o banco você usar cartão de crédito. E sabe por que eu digo que dívida é o inimigo do casamento, da família? Porque mais do que incompatibilidade de gênios, as dívidas podem destruir uma família de uma forma impressionante. Podem até levar uma pessoa ao suicídio. E quantas famílias estão sendo enredadas pelo inimigo chamado dívida? Porque importante é nós nos amarmos. Aí o jovem se casa, cheio de amor, mas ele esquece, por exemplo, que tem que fazer compra do mês. Aliás, quem for casar, dica, case e já deixa a sua casa abastecida com a compra do mês. Aí ele esquece que tem aluguel. Antes não pagava aluguel, morava na casa dos pais. Aí esquece que agora ele tem que pagar a internet, tem que pagar a conta de luz. Mais o que, irmão? O pessoal sabe, né? Água, IPTU. O que mais? Se tiver carro, combustível, manutenção do carro. O que mais? IPVA. Se você for somar tudo, irmão, talvez alguns digam assim, eu não vou casar não. Nós ouvimos aqui na quarta-feira o querido casal falando problema de dívida. Aí o casal começa a ter briga por causa de dívida.
Começa a ter briga. Não há casamento que se sustente com dívida. Não há. Não há. E eu quero poderia apresentar muitos princípios, mas eu quero apresentar 2 que ajudam você a fugir do inimigo chamado dívida. Sem dizer, obviamente, para fugir do cartão de crédito. Eu tenho preferido há muito tempo pagar com cartão de débito. Porque saiu. E é uma sensação tão boa quando você vai ver o cartão de crédito, ele está baixinho. Porque paguei, eu compro. Se eu não tiver, eu não compro. Cartão de débito, aí eu não uso dinheiro, não ponho a mão no dinheiro, e não tem essa coisa de ver a fatura depois que assusta, amedronta e dá aquela sensação, o banco me roubou. Cuidado com o cartão de crédito. Há pessoas, quem é que recebe ligação de banco oferecendo ou de instituição oferecendo cartão de crédito? Levanta a mão. Eles são tão maravilhosos. E começa assim, olha, o senhor foi, olha só, senhor Celso, quem é que fala? O Celso? O senhor foi selecionado. É todo o mecanismo para criar em você a sensação de importância. Você foi selecionado. E nós temos aqui uma oferta extraordinária para o senhor. Um cartão de crédito. Aí eu fico ouvindo e digo, senhor, desculpa, não tem interesse. Mas por que não? Vale favorecer. Eu disse, por que não? E às vezes quando existe assim, eu não quero. Então tá, obrigado. Acabou a simpatia. Cuidado. Você sabe por quê? Porque é uma armadilha. E eu quero oferecer 2 princípios bíblicos básicos. Você está acompanhando, irmão, o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Se você não entendeu, eu prego toda outra vez. Cartão de crédito nos dá uma sensação de poder irreal. Você não tem, mas pensa que tem. Quem tem é o banco, que te empresta e vai te cobrar um juro que vai lhe custar, literalmente, os olhos da cara. Conhece essa expressão? 2 princípios. Um relacionamento pode ser destruído ou azedado por causa das dívidas. Então aprenda 2 coisas. Dívida é vencida com fidelidade a Deus. Leio lá em Provérbios, não vou ler Malaquias agora não, mas eu vou ler Provérbios capítulo 3. Caminhando para o fim, irmão. São 2 princípios que já estou caminhando para o fim. Provérbios 3. A palavra de Deus diz assim, olha que afirmação extraordinária. No verso de número 9, aliás, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus olhos. Agora diz a palavra do Senhor, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Você sabe o que é primícia? É o primeiro, não é o que sobra. E verso 10 diz, e se encherão o quê? Fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É vencida com fidelidade. Segundo princípio, e eu vou encerrando, por causa do tempo, a dívida é vencida com planejamento financeiro. Provérbios capítulo 21, na Nova Versão Internacional, diz assim,
Quem planeja com cuidado, põe na Nova Versão Internacional, por favor, Provérbios 21:5. Quem planeja com cuidado tem fartura. Os planos bem elaborados levam o quê? Mas o apressado sempre acaba. Você sabe o que é isso, irmão? Planejamento. Planejamento. Eu leio ainda aqui no versículo de número 20, Provérbios 21. Provérbios 21, verso 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o todo devora tudo o que pode. Se você ganha X, não gasta X, você tem que gastar menos que X. Você sabe por quê? Você precisa ter uma previsão para uma emergência. Chama-se planejamento, irmão. Planejamento não tem a ver, preste bem atenção, com quanto a pessoa ganha. Planejamento tem a ver com o quê? Com quanto a pessoa gasta. Faz sentido você ter um bem que está fora da sua realidade? Não pode pagar? Lá na China eu ouvi de um missionário, nós passávamos numas vilas com casas muito pobres, casas paupérrimas, mas tinham Mercedes-Benz, mas tinham BMW, carrões excepcionais. Eu perguntei para o missionário assim, mas como é que pode ter um carrão desse numa garagem de uma casa paupérrima? Aí ele disse assim, porque aqui as pessoas querem viver de aparência. Aí sabe o que eu pensei? Igual ao Brasil. Viver de aparência. Carrão na garagem. Um bem extraordinário. Aqui não pode pagar. Não pode pagar. Azeda relacionamento. E corre o risco de trazer prejuízo para a família. Aprendamos a bênção do contentamento. Paulo diz em Filipenses 4, versos 11 e 12. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter em fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Chama-se bênção do contentamento. Quantas pessoas não têm isso? Elas não olham o que Deus permitiu que elas possuíssem. Isso chama-se contentamento. Mas olham aquilo que não tem. Isso chama-se descontentamento. Elas olham, não conseguem olhar e agradecer, Senhor, o Senhor me abençoou nisto, abençoa naquilo outro. Como eu sou grato, eu comecei pequeno, e como o Senhor me abençoou, eu já tenho uma casa, hoje eu tenho um carrinho, hoje eu tenho isso, Senhor, muito obrigado. Isso é contentamento. Mas a maioria de nós é levado a olhar para frente e dizer assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, e vive uma pessoa descontente. E o descontente, ele nunca vai ter a satisfação de desfrutar o que tem. Queridos, concluindo, a família é a maior força na preservação dos valores morais, éticos e religiosos da sociedade humana, em qualquer lugar do planeta. É a família que preserva. Então, tão danosa quanto a falta, pode ser